Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. A violência contra a mulher continua sendo um problema sério no nosso país. A cada hora, em média, 500 brasileiras são agredidas fisicamente. O número de feminicídio também é assustador. A cada 4 horas, em média, uma mulher é morta por ser mulher. Leis para punir o agressor são aperfeiçoadas, mas os números continuam alarmantes. Especialistas alertam: a punição é fundamental, mas é preciso também uma mudança cultural. O machismo ainda é grande no nosso país. É necessário mudar o olhar e o pensamento sobre o universo feminino. Aqui na capital do país, a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Legislativa foi criada para ajudar nessa luta. A instituição recebe denúncias e fiscaliza a execução de programas de acolhimento do governo. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos a responsável pela Procuradoria e deputada distrital, Júlia Luci. Olá, deputada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar também sobre esse tema que é tão caro, não só para nós mulheres, mas para todo o Brasil, que é essa questão da violência contra a mulher, infelizmente, né? Queria começar perguntando como é que atua essa procuradoria que funciona dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por ser um órgão do Poder Legislativo, ela acumula a função de fiscalizar a atuação do Executivo, que é o que o Poder Legislativo tem que fazer, né? Então, nós recebemos denúncias das mulheres que tenham procurado o serviço, por exemplo, de uma delegacia, uma casa-abrigo, de um CEAM, de um NAFAVD, e não tendo sido atendida, essa mulher, ou então mal atendida, ela pode recorrer à Procuradoria, fazer a sua denúncia e a gente analisa o que está acontecendo. É um trabalho muito importante, né? Porque acredito eu que no âmbito do governo não tenha essa análise, né, de como funcionam essas instituições. Política pública é muito mal avaliada no Brasil, né? A gente tem o processo de planejamento, que é também muito mal feito, geralmente. Logo em seguida vem a implementação, mas o monitoramento e a avaliação da política pública são etapas que a gente dificilmente vê. Sim. Não é à toa que a gente vê a reprodução de políticas públicas que não têm nenhuma efetividade, que custam muito caro e mesmo assim, por um apego, um apreço ideológico, na maioria das vezes, essas políticas públicas continuam a ser implementadas a despeito do resultado que elas tenham atingido. E aí, pegando um gancho disso que a senhora está falando, vou chamar a senhora, é tão nova, mas por uma questão de respeito. Eu vi que você fez críticas à Casa da Mulher, né? Queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse programa, esse projeto e quais são as suas críticas diante dessa proposta. Sim, a Casa da Mulher Brasileira aqui no Distrito Federal, ela custou mais de 10 milhões de reais. E no ano de 2017, por exemplo, ela atendeu a menos de 4% das mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Isso considerando apenas os dados da Secretaria de Segurança Pública. Porque se a gente considerasse os dados da Secretaria de Saúde, por exemplo, então ela teria atendido bem menos mulheres. Então, é um serviço que mostrou-se ineficiente, né? A localização dela é muito ruim. Fica num lugar escuro, num lugar ermo, de difícil acesso, especialmente para as mulheres mais pobres. Nós sabemos que as mulheres que mais sofrem violência, elas moram em Planaltina, elas moram em Ceilândia e muitas vezes elas não têm nem o dinheiro da passagem para poder sair de onde moram, para poder buscar ajuda. Então, é um serviço que a atual Secretaria da Mulher diz que vai reativar. Ele está fechado hoje por uma questão de segurança mesmo, a Defesa Civil determinou, né, que fosse fechado. Também há problema no contrato, a obra também tem alguns questionamentos no Tribunal de Contas, é uma obra de responsabilidade do governo federal. Então, neste momento, é a ministra Damares que está precisando resolver essa questão, é um assunto que eu já trabalho com ela desde o início do ano, mas eu estou defendendo que essa Casa da Mulher Brasileira não seja reaberta. Que, pelo contrário, ela seja descentralizada, deslocada para as regiões onde há mais violência contra a mulher. E ela oferece o quê? Essa é a questão, assim, não existe uma portaria, não existe uma regulamentação do que tem que ser oferecido dentro da Casa da Mulher Brasileira. O que nós sabemos, e temos inclusive nota técnica sobre o assunto, é que ela ficava fechada e com pouquíssimas pessoas ali dentro. Então, assim, é um serviço que não tem que ser reproduzido e eu vou cuidar para que isso não aconteça. Eu vou cuidar para que um conjunto de serviços de acolhimento e atendimento para as mulheres seja oferecido nas cidades satélites. Para isso, inclusive, nós colocamos uma emenda no plano plurianual. Mas aí seria construir espaços ou aproveitar os espaços que já existem? O ideal é sempre aproveitar, né? O Poder Executivo, o governo do Distrito Federal tem uma série de espaços fechados. Se não for um espaço que está fechado, você pode aproveitar uma estrutura que já exista, por exemplo, uma delegacia,
Sim. Nós precisamos ter mais delegacias especializadas para a mulher. Inclusive, já deveríamos ter 6. E só temos uma, também muito mal localizada, que é na Asa Sul, que não é uma região que também esteja entre as primeiras, assim, de indicadores de violência contra a mulher. Então, a gente observa uma falta de coordenação, né? Os dados mostram uma coisa, mas, na realidade, o governo atua em outro sentido. A gente deveria oferecer o serviço onde a demanda é maior. Uhum. E aí, voltando um pouco para o trabalho da Procuradoria, a gente tem aí o telefone, vou pedir para a Lil soltar, são os telefones, na verdade, 3348-8296, 3348-2755. Há muitas reclamações ainda de mulheres que chegam em delegacias, e aí não necessariamente a delegacia, como você está dizendo, só existe uma, e que não são tratadas como deveriam. Sim. Né? Enfim, aí entra uma cultura machista, que daqui a pouco também a gente vai falar, acho que é importante falar sobre isso. Então, há muitas denúncias nesse sentido, né? Do despreparo de alguns policiais com relação ao trato dessa mulher. Porque muitas vezes são mulheres que estão ali, foram agredidas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Estão debilitadas e fragilizadas emocionalmente. Sim. Então, espera-se que ela receba um acolhimento e nem sempre isso acontece, né? Com certeza. Há muitos relatos de que o policial, ao receber aquela mulher, tentou colocar a culpa da violência que ela sofreu em cima dela mesma, como se fosse decorrência de um comportamento errado. Que é o retrato da sociedade, né? E isso não acontece só na Secretaria de Segurança Pública, mas na de Saúde também. E aí a gente entra na questão da violência obstétrica. Há muitas mulheres que chegam em trabalho de parto e no momento de dor elas acabam escutando uma série de besteiras realmente que acabam traumatizando essa mulher. Então, na realidade, esse machismo que existe na sociedade, ele está em todas as áreas. Eu que sou política, por exemplo, sofro. Por estar dentro de um ambiente altamente machista. Tenho certeza que você também, as engenheiras, as médicas. Mas eu gosto sempre de destacar que o machismo é ruim para o homem também. Com certeza. Né? Porque quando você vive numa sociedade que ensina que os meninos não podem chorar, que os meninos têm que ser altamente agressivos, que eles têm que adotar um comportamento promíscuo, que eles não podem ganhar menos que as suas companheiras. É uma estrutura muito opressiva também, opressora para o homem. Então, eu acho que a gente precisa entender que as relações sociais estão mudando. Eu defendo muito a liberdade, as pessoas precisam viver a vida que elas acham que tem que viver. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida e deixar as pessoas serem felizes, né? Sem tantas imposições, assim. Então, eu acho que a mulher tem que ser livre para escolher o caminho dela. Se ela quiser ser dona de casa, ótimo. Se ela quiser ser uma deputada, ótimo. O que importa é ela ter essa liberdade e essas opções. Assim como os homens também já têm. Todo mundo sai ganhando dessa forma. É verdade. É isso, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso telefone, 999769204. E agora a gente faz um intervalo bem rápido. Não saia daí que a gente espera você. Estamos de volta com um Band Entrevista, hoje conversando sobre a Procuradoria Especial da Mulher. A nossa entrevistada é a deputada distrital Júlia Luci. Deputada, queria que você falasse um pouco sobre esse selo da empresa amiga da primeira infância, que tem a ver com o trabalho da Procuradoria também, né? Sim, quem certifica a empresa é a Procuradoria da Mulher. Nós observamos que o Distrito Federal, por ainda ter uma veia muito forte no serviço público, ainda não despertou dentro das suas empresas e órgãos públicos também a necessidade de adaptarem a sua estrutura de trabalho, a gestão de recursos humanos a esse momento que a gente vive, que é quando a mulher ou o homem se tornam mãe e pai, respectivamente. A gente sabe que em torno de 50% das brasileiras, elas não retornam ao mercado de trabalho após terem se tornado mãe. Altíssimo e isso número, é muito cruel. É muito cruel, porque você imputa à mulher uma escolha muito difícil. Ou a vida profissional ou a vida da família. E a gente não quer isso. Não. Como país, nós perdemos muito por não termos mais mulheres nas empresas e especialmente em espaços de liderança. Então, observando que muitas empresas grandes já, inclusive multinacionais, já desenvolveram políticas para manter essas funcionárias em seus quadros, é que nós resolvemos abrir esse edital para analisar as empresas que já desenvolvam ações de modo a possibilitar que essa funcionária permaneça com o seu bebê e permaneça na empresa. Então, nós certificamos uma empresa apenas, o que é triste, o que significa um diagnóstico
alarmante, né? Mas é uma empresa que adaptou a sua estrutura física, colocando um cantinho para amamentação, um cantinho para ordenha, que é quando a mulher precisa tirar o leite da mama, para ela ter mais conforto, né? E o nosso objetivo agora, por meio de uma busca ativa, é estimular que mais empresas se adaptem a essa cultura, de favorecer o convívio da família. Né? Todos ganham, né? Claro, um funcionário que convive com o seu filho, ele fica mais feliz, ele fica mais tranquilo. Mais produtivo. A criança adoece menos, portanto, ele falta menos ao trabalho. Então, a gente precisa fortalecer as famílias. E o ambiente de trabalho, ele é muito importante nesse papel. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção, que você estava dizendo, a gente estava falando no bloco passado, que é com relação à forma que as gestantes, no momento em que elas vão ter os respectivos bebês, elas são muitas vezes não, algumas vezes maltratadas, né, nos hospitais públicos. E aí, essas mulheres, portanto, elas podem fazer essa denúncia na própria procuradoria, com né? certeza. Eu vou repetir o telefone, vou pedir para a Lil novamente colocar o telefone, que é o 3348-8296, 3348-2755, onde a mulher, portanto, pode fazer essa denúncia. E aí, uma vez que a Procuradoria recebe essa denúncia, como é que é essa atuação? Aí nós encaminhamos uma nota oficial para o responsável pela secretaria, se for de saúde, por exemplo, para o secretário, e a gente cobra providências a partir daí. Né? A gente noticia o fato, muitas vezes eu vou ao plenário para reivindicar, às vezes vai ser necessário ir para a justiça também. Inclusive, eu já recorri à justiça em outras ocasiões. Em quais situações? Né? Quando a Câmara tentou comprar os 5 carros oficiais, né, a despeito de os parlamentares já terem à sua disposição a verba indenizatória para alugarem carros. Eu não uso essa verba, não concordo com isso, eu acho que o parlamentar tem que bancar os seus deslocamentos, mas existe essa verba. E mesmo assim, a casa quis adquirir 5 carros oficiais, no valor de R$500 mil. E definitivamente não é prioridade para o pagador de imposto no Distrito Federal. Então, fiz um movimento político, não foi o suficiente, recorri à justiça e entrei na justiça no mesmo dia, a presidência decidiu de fazer a compra. Assim como decidiu também o quê? Não fazer a compra dos carros tá. oficiais. Né? Então, acho que já está superado. Assim como também a construção do restaurante, né? Eu identifiquei um sobrepreço, agora já está sendo consertado. Então, nós temos uma atuação de fiscalização muito intensa, tanto para dentro da casa, né? A gente precisa primeiro cuidar da nossa casa, dar o exemplo, e também em relação ao executivo. Então, muitas vezes também em relação à Secretaria de Saúde, o Tribunal de Contas já acolheu denúncia nossa também, porque nós identificamos sobrepreço dentro do Instituto de Gestão Estratégica, Hospital de Base, está sendo processada ainda. E o gabinete continua funcionando dessa forma, para fiscalizar. Porque a gente tem um orçamento muito grande no Distrito Federal. Nós teríamos condições de ter excelentes serviços públicos. Nós temos excelentes servidores públicos. Só que eles estão sem condições de trabalhar direito. Né? Se você for no hospital público, por exemplo, você vai ver muitas vezes uma enfermeira que não tem uma gaze. Né? Óbvio que há alguns servidores que desvirtuam o seu comportamento e que devem ser tratados dessa forma, mas como uma exceção, não como regra. Hoje é mais fácil você colocar a culpa no servidor público, mas não é essa a solução. A solução é entender a estrutura de trabalho que está acontecendo ali, fazer um diagnóstico real para poder resolver realmente os problemas. Interessante. Você assumiu recentemente também uma vaga na CPI do feminicídio, né? Como é que foi isso? Foi uma construção difícil, né? A constituição da CPI, ela é definida pelos blocos da casa. Eu não faço parte de nenhum bloco, eu atuo de uma forma independente. Então, eu não fui indicada por nenhum bloco inicialmente. Mas, exatamente, por estar trabalhando nessa pauta de uma forma muito intensa, dentro da Procuradoria, os movimentos feministas que já acompanham o nosso trabalho, sabem da nossa seriedade, da nossa garra, reivindicaram. E esse apelo popular fez com que um dos blocos da casa abrisse mão da sua vaga e me indicasse. Mas foi uma construção bem difícil, realmente. Interessante. Qual o objetivo dessa CPI? A CPI é investigar de uma forma aprofundada essa rede de serviços que é oferecida às mulheres. A gente sabe que o fenômeno da violência, ele só vai diminuir, né? Porque não sei nem se a gente pode falar em acabar totalmente, né? Realmente é uma mudança de gerações e gerações. A médio e longo prazo, né? Mas a gente pode realmente diminuir se a gente tiver os serviços funcionando de uma forma coesa, em rede. E é isso que a CPI pretende, avaliar se esses serviços estão conectados, se o que ele se propõe realmente está sendo feito.
Então, a gente vai chegar no final aí com um relatório para apresentar para a sociedade em relação ao Poder Executivo. Ah, tá. Então, essa CPI ela tem um trabalho muito parecido com a Procuradoria. Sim. Não é isso? Sim, só que é um esforço concentrado de outros parlamentares. Que é analisar quais serviços estão sendo oferecidos e, enfim, por que a gente vê esse número tão grande, né? Ainda de feminicídio. Olha, nós temos algumas explicações. É importante a gente destacar que o crime de feminicídio é uma tipificação criminal que surgiu no ano de 2015. Até então, quando uma mulher morria, ela entrava na estatística de homicídio. Depois de 2015, algumas mortes de mulher passaram a ser classificadas como feminicídio. Por exemplo, se uma mulher faz parte de uma gangue que faz tráfico e ela tiver morrido numa disputa ali com a polícia, esse não é um crime de feminicídio, porque a justificativa não tem nada a ver com o fato de ela ser mulher. Mas, se ela morre dentro de casa, porque o marido chegou em casa, bêbado, bateu nela... O ex-marido, né? Não aceitou a separação. Exatamente. Qualquer pessoa, a gente sabe que 70% dos assassinos são pessoas próximas à vítima, né? Então, neste caso, é um crime de feminicídio. Por quê? Ela morreu porque ela é mulher. Um homem não é morto dessa forma. Né? Então, ser mulher no Brasil ainda traz, sim, uma questão de segurança grave. E é por isso que, enquanto a gente andar na rua com medo de ser estuprada, é que eu acredito que a gente tem que ter essa bandeira de uma forma forte. Só que eu acho que a gente não tem que entender homens contra mulheres. Claro. Pelo contrário, nós precisamos entender que a sociedade tem que se unir para combater esse mal. Porque todos nós perdemos. Quando uma mulher é agredida, o filho que assiste a agressão, ele é agredido também. A mãe da vítima também sofre. Esse homem que agride também sofre. Verdade. Então, a gente, como sociedade, a gente perde muito. Se a gente analisar os serviços públicos envolvidos, então, é um dispêndio orçamentário e financeiro muito grande. Né? E é por isso que nós, inclusive, apresentamos um projeto de lei e foi aprovada a nossa lei que cria uma multa administrativa para o agressor da mulher. Então, que está no processo... no bolso, né? Exatamente, que está no processo de regulamentação. Nós sabemos que a violência contra a mulher é uma escalada. Dificilmente a mulher é morta. Sim. De cara, né? Ela é xingada, ela é humilhada, depois ela toma um soco para, infelizmente, chegar a ser morta. Então, se na primeira agressão, essa mulher denunciar e a gente conseguir abrir um processo administrativo contra esse agressor e ele pagar uma multa, pode ser que a gente desestimule esse agressor a continuar com esse comportamento. Verdade. E também está tramitando no Congresso, eu quero também falar sobre isso, um projeto de lei que obriga o agressor a participar de grupos de ressocialização, de conversa. Importante, porque aí a gente tem uma chance, né? Ele precisa se conscientizar, né? Da gravidade desse ato. Que é o trabalho que a Polícia Militar aqui no Distrito Federal faz por meio do Provide, que é um trabalho muito bonito, né? Que os policiais visitam as casas das famílias que têm esse ambiente de violência e a estatística deles é fenomenal. Nenhuma mulher foi morta. Interessante. Né? Então, a gente precisa estimular esses programas. Verdade. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a Procuradoria Especial da Mulher. A nossa entrevistada é a deputada distrital Júlia Luci. Deputada, é o primeiro mandato da senhora, né? Até então você não tinha entrado nesse universo político. Queria ouvir um pouco de você, o que você está achando dessa experiência? Se é mais difícil do que você imaginava, se é mais fácil, se você não imaginava nada. Como é que está sendo? Como é que você faz esse apanhado desse ano desse mandato? Olha, eu chego ao final desse ano muito feliz, porque quem acompanha meu trabalho super elogia, se sente representado. Isso nas redes sociais, o tempo inteiro, as pessoas se identificam. Mesmo às vezes não concordando com algumas posições minhas, as pessoas reconhecem, elas veem que a gente está ali para representar, para servir. A gente fez uma campanha muito pesada, muito difícil, muito barata e livre.
E é isso que me permite ter uma atuação independente dentro da Câmara. Então, eu não faço indicação de cargos no Poder Executivo, não sou dona de nenhuma região administrativa, então eu tenho condições de defender o interesse do meu eleitor, realmente, de quem está ali querendo alguém que represente. Eu pago um preço alto, claro, né? A gente trabalha muito. Esse ano, do ponto de vista pessoal, foram feitas algumas escolhas, né? Mas eu chego ao final com uma sensação de dever cumprido. Então, eu chego muito feliz. A gente estava falando aqui dessa questão do machismo, que é cultural ainda, né? E você até chegou a citar isso também, na política, enfim, principalmente na política, eu acho, né? Que a gente tem uma predominância de homens. Você percebe isso, obviamente não falando mal dos seus colegas, mas a gente está falando de uma forma geral. Você percebe isso lá também, de uma forma talvez mais sutil? Ah, com certeza. Quando eu fui eleita, o que eu mais escutava era que a Câmara agora ia ficar bonita, né? Muitas vezes a gente vê que é uma forma de elogio. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma certa ofensa. É uma né? diminuição, né, da sua capacidade. Exato, né? Eu fui eleita porque eu batalhei, né? Porque eu participei de muitos debates, porque eu tive competência para ser a primeira do meu partido. Mas quando a gente chega com essa missão de quebrar paradigmas, eu gosto também. Então hoje na Câmara, eu sou bastante respeitada. Quando eu estou no plenário, quando eu estou discursando, eu percebo que as pessoas param para escutar. Eu estudo muito as matérias, os meus votos são extremamente técnicos. Eu não tenho medo do debate. Eu vou para os enfrentamentos necessários. Se eu precisar ser vaiada e dar um voto que não seja populista, eu vou fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes. Então, a gente vai construindo uma reputação por meio das nossas ações. Então, hoje, quem me segue e os meus colegas já sabem, né? Assim, eu voto sim, porque eu estudei a matéria, voto não, porque eu não tenho condições de apoiar. Muitas vezes, meus colegas ficam até chateados porque eu voto muito contra, também muitas abstenções, porque se o projeto for ou inconstitucional, ou não tiver base orçamentária, ou não se coadunar com os princípios do meu partido, nós vamos nos posicionar contra, né? Mas hoje eles já reconhecem que é a necessidade de defender um ponto de vista mesmo, né? Assim, uma perspectiva da sociedade. Então, eu tô lá para isso. Sim. Né? E aí, falando um pouco sobre esse trabalho também lá dentro, recentemente, né, antes de entrar no recesso parlamentar, os distritais aprovaram um projeto que permite uma espécie de auxílio transporte aos procuradores do DF. O que é isso? Exatamente, que foi muito grave o que aconteceu. Até quero pedir para a população do Distrito Federal se mobilizar contra esse absurdo. Eu mesmo estou lançando uma campanha contra isso, porque eu fui voto vencido na Câmara, eu e outros colegas também votamos contra. Mas hoje, os procuradores aqui do Distrito Federal, eles recebem um auxílio de deslocamento de R$ 1.600. A questão é que eles hoje estão dispensados de provar que se deslocaram para trabalhar. É um aumento salarial, praticamente. Totalmente. Disfarçado de uma verba indenizatória. Quando a gente fala de verba indenizatória, a gente fala de uma verba que não bate o teto. Sim. Então, a pessoa pode receber o salário acima do teto, porque essa verba é classificada como indenizatória. Sim. Mas, na realidade, quando você dá de uma forma indiscriminada, sem necessidade de prestar contas se houve ou não aquele deslocamento, você está dando um aumento. Com certeza. Então, eu tenho certeza que a população do Distrito Federal não concorda com esse aumento para os procuradores, a despeito do trabalho deles ser maravilhoso, de eles serem extremamente competentes, mas nós temos outras categorias, por exemplo, como dos professores, enfermeiros, agentes de saúde, que estão ali na ponta, trabalhando com a população e não tem reajuste. Né? Então, assim, eu sou contra, não concordo com isso, eu acho que atenta contra uma série de princípios da administração pública, como transparência, né, probidade. Então, vou me engajar nessa campanha, sim, para derrubar esse absurdo. E isso pode ser revertido, então? Neste momento, a gente precisa de uma sanção do nosso governador para que isso vire lei. Então, já é uma primeira etapa, né? O governador ele já pode vetar essa lei. Sim. Vamos lá, governador, veta, tá? Hashtag veta procuradores. Mas se não der certo, a gente tem medidas judiciais. Própria pressão popular também, né? Que é o que está acontecendo agora a favor da prisão da segunda instância, por exemplo, que é uma campanha que eu também faço de uma forma muito intensa. A gente não pode aceitar mais impunidade no Brasil. Não se trata de perseguir político A, político B, C, estuprador X, Y. Não é nada disso. É a gente entender que a justiça tem que funcionar para combater a corrupção.
quem foi condenado tem que estar preso. Então, é uma outra campanha que eu também estou sempre participando, também chamo as pessoas a se engajarem. A participação popular é fundamental, né, deputada? Já aconteceu o impeachment, né, de um presidente, de uma presidente da República por causa da participação. Então, o povo tem muita força. Eu acredito, eu sou povo, né, e consegui ser eleita a despeito de um sistema super pesado. Porque chegou a hora da gente fazer as coisas diferentes. A hora é agora. Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Adorei nossa conversa. Boa sorte lá nesse trabalho, que eu sei que é árduo e difícil. Mas é bom saber, né, que temos pessoas assim que traz um olhar novo para a política. Acho que a sociedade precisa disso, né? Há muito tempo que a gente está desejando essa mudança e é bom saber que ela está acontecendo. Muito obrigada. Mas vai ser mais rápido se todo mundo se engajar. É verdade. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a você. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu vou esperar você. Tchau, tchau. Até mais. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a Procuradoria Especial da Mulher. A nossa entrevistada é a deputada distrital Júlia Luci. Deputada, queria que você falasse um pouco sobre esse selo da empresa amiga da primeira infância, que tem a ver com o trabalho da Procuradoria também, né? Sim, quem certifica a empresa é a Procuradoria da Mulher. Nós observamos que o Distrito Federal, por ainda ter uma veia muito forte no serviço público, ainda não despertou dentro das suas empresas e órgãos públicos também a necessidade de adaptarem a sua estrutura de trabalho, a gestão de recursos humanos a esse momento que a gente vive, que é quando a mulher ou o homem se tornam mãe e pai, respectivamente. A gente sabe que em torno de 50% das brasileiras, elas não retornam ao mercado de trabalho após terem se tornado mãe. Altíssimo e isso número, é muito cruel. É muito cruel, porque você imputa à mulher uma escolha muito difícil. Ou a vida profissional ou a vida da família. E a gente não quer isso. Não. Como país, nós perdemos muito por não termos mais mulheres nas empresas e especialmente em espaços de liderança. Então, observando que muitas empresas grandes já, inclusive multinacionais, já desenvolveram políticas para manter essas funcionárias em seus quadros, é que nós resolvemos abrir esse edital para analisar as empresas que já desenvolvam ações de modo a possibilitar que essa funcionária permaneça com o seu bebê e permaneça na empresa. Então, nós certificamos uma empresa apenas, o que é triste, o que significa um diagnóstico alarmante, né? Mas é uma empresa que adaptou a sua estrutura física, colocando um cantinho para amamentação, um cantinho para ordenha, que é quando a mulher precisa tirar o leite da mama, para ela ter mais conforto. Né? E o nosso objetivo agora, por meio de uma busca ativa, é estimular que mais empresas se adaptem a essa cultura, de favorecer o convívio da família. Né? Todos funcionário, ganham, né? Claro, um funcionário que convive com seu filho, ele fica mais feliz, ele fica mais tranquilo. Mais produtivo. A criança adoece menos, portanto, ele falta menos ao trabalho. Então, a gente precisa fortalecer as famílias. E o ambiente de trabalho, ele é muito importante nesse papel. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção, que você estava dizendo, a gente estava falando no bloco passado, que é com relação à forma que as gestantes, no momento em que elas vão ter os respectivos bebês, elas são muitas vezes não, algumas vezes maltratadas, né, nos hospitais públicos. E aí, essas mulheres, portanto, elas podem fazer essa denúncia na própria Procuradoria, com né? certeza. Eu vou repetir o telefone, vou pedir para a Lil novamente colocar o telefone, que é o 3348-8296, 3348-2755, onde a mulher, portanto, pode fazer essa denúncia. E aí, uma vez que a Procuradoria recebe essa denúncia, como é que é essa atuação? Aí nós encaminhamos uma nota oficial para o responsável pela secretaria, se for de saúde, por exemplo, para o secretário, e a gente cobra providências a partir daí. Né? A gente noticia o fato, muitas vezes eu vou ao plenário para reivindicar, às vezes vai ser necessário ir para a justiça também. Inclusive, eu já recorri à justiça em outras ocasiões. Em quais situações? Né? Quando a Câmara tentou comprar os 5 carros oficiais, né, a despeito de os parlamentares já terem à sua disposição a verba indenizatória para alugarem carros. Eu não uso essa verba, não concordo com isso, eu acho que o parlamentar tem que bancar os seus deslocamentos, mas existe essa verba. E mesmo assim, a casa quis adquirir 5 carros oficiais, no valor de R$500 mil. E definitivamente não é prioridade para o pagador de imposto no Distrito Federal. Então, fiz um movimento político, não foi o suficiente, recorri à justiça e entrei na justiça no mesmo dia, a presidência decidiu de fazer a compra. Assim como decidiu também... o quê?
não fazer a compra dos carros oficiais, né? Então, acho que já está superado. Assim como também a construção do restaurante, né? Eu identifiquei um sobrepreço, agora já está sendo consertado. Então, nós temos uma atuação de fiscalização muito intensa, tanto para dentro da casa, né? A gente precisa primeiro cuidar da nossa casa, dar o exemplo, e também em relação ao executivo. Então, muitas vezes também em relação à Secretaria de Saúde, o Tribunal de Contas já acolheu denúncia nossa também, porque nós identificamos sobrepreço dentro do Instituto de Gestão Estratégica, Hospital de Base, está sendo processada ainda, e o gabinete continua funcionando dessa forma, para fiscalizar, porque a gente tem um orçamento muito grande no Distrito Federal. Nós teríamos condições de ter excelentes serviços públicos, nós temos excelentes servidores públicos, só que eles estão sem condições de trabalhar direito. Né? Se você for no hospital público, por exemplo, você vai ver muitas vezes uma enfermeira que não tem uma gaze. Né? Óbvio que há alguns servidores que desvirtuam o seu comportamento e que devem ser tratados dessa forma, mas como uma exceção, não como regra. Hoje é mais fácil você colocar a culpa no servidor público, mas não é essa a solução. A solução é entender a estrutura de trabalho que está acontecendo ali, fazer um diagnóstico real para poder resolver realmente os problemas. Interessante. Você assumiu recentemente também uma vaga na CPI do feminicídio, né? Como é que foi isso? Foi uma construção difícil, né? A constituição da CPI, ela é definida pelos blocos da casa. Eu não faço parte de nenhum bloco. Eu atuo de uma forma independente, então eu não fui indicada por nenhum bloco inicialmente. Mas, exatamente por estar trabalhando nessa pauta de uma forma muito intensa, dentro da Procuradoria, os movimentos feministas que já acompanham o nosso trabalho, sabem da nossa seriedade, da nossa garra, reivindicaram, e esse apelo popular fez com que um dos blocos da casa abrisse mão da sua vaga e me indicasse. Mas foi uma construção bem difícil, realmente. Interessante. Qual o objetivo dessa CPI? A CPI é investigar de uma forma aprofundada essa rede de serviços que é oferecida às mulheres. A gente sabe que o fenômeno da violência, ele só vai diminuir, né? Porque não sei nem se a gente pode falar em acabar totalmente, né? Realmente é uma mudança de gerações e gerações. A médio e longo prazo, né? Mas a gente pode realmente diminuir se a gente tiver os serviços funcionando de uma forma coesa, em rede. E é isso que a CPI pretende, avaliar se esses serviços estão conectados, se o que ele se propõe realmente está sendo feito. Então, a gente vai chegar no final aí com um relatório para apresentar para a sociedade em relação ao Poder Executivo. Ah, tá. Então, essa CPI ela tem um trabalho muito parecido com a Procuradoria. Sim. Não é isso? Sim, só que é um esforço concentrado de outros parlamentares. Que é analisar quais serviços estão sendo oferecidos e, enfim, por que a gente vê esse número tão grande, né? Ainda de feminicídio? Olha, nós temos algumas explicações. É importante a gente destacar que o crime de feminicídio é uma tipificação criminal que surgiu no ano de 2015. Até então, quando uma mulher morria, ela entrava na estatística de homicídio. Depois de 2015, algumas mortes de mulher passaram a ser classificadas como feminicídio. Por exemplo, se uma mulher faz parte de uma gangue que faz tráfico, e ela tiver morrido numa disputa ali com a polícia, esse não é um crime de feminicídio, porque a justificativa não tem nada a ver com o fato de ela ser mulher. Mas, se ela morre dentro de casa, porque o marido chegou em casa, bêbado, bateu nela... O ex-marido, né? Não aceitou a separação. Exatamente. Qualquer pessoa, a gente sabe que 70% dos assassinos são pessoas próximas à vítima, né? Então, neste caso, é um crime de feminicídio. Por quê? Ela morreu porque ela é mulher. Um homem não é morto dessa forma. Né? Então, ser mulher no Brasil ainda traz, sim, uma questão de segurança grave. E é por isso que, enquanto a gente andar na rua com medo de ser estuprada, é que eu acredito que a gente tem que ter essa bandeira de uma forma forte. Só que eu acho que a gente não tem que entender homens contra mulheres. Claro. Pelo contrário, nós precisamos entender que a sociedade tem que se unir para combater esse mal. Porque todos nós perdemos. Quando uma mulher é agredida, o filho que assiste a agressão, ele é agredido também. A mãe da vítima também sofre. Esse homem que agride também sofre. Verdade. Então, a gente, como sociedade, a gente perde muito. Se a gente analisar os serviços públicos envolvidos, então, é um dispêndio orçamentário e financeiro muito grande. Né? E é por isso que nós, inclusive, apresentamos um projeto de lei, e foi aprovada a nossa lei, que cria uma multa administrativa para o agressor da mulher.
Então, que está no Pesar processo... no bolso, né? Exatamente, que está no processo de regulamentação. Nós sabemos que a violência contra a mulher é uma escalada. Dificilmente a mulher é morta. Sim. De cara, né? Ela é xingada, ela é humilhada, depois ela toma um soco para, infelizmente, chegar a ser morta. Então, se na primeira agressão, essa mulher denunciar e a gente conseguir abrir um processo administrativo contra esse agressor e ele pagar uma multa, pode ser que a gente desestimule esse agressor a continuar com esse comportamento. Verdade. E também está tramitando no Congresso, eu quero também falar sobre isso, um projeto de lei que obriga o agressor a participar de grupos de ressocialização, de conversa. Importante. Porque aí a gente tem uma chance, né? Ele precisa se conscientizar, né? Da gravidade desse ato. Que é o trabalho que a Polícia Militar aqui no Distrito Federal faz por meio do Provide, que é um trabalho muito bonito, né? Que os policiais visitam as casas das famílias que têm esse ambiente de violência e a estatística deles é fenomenal. Nenhuma mulher foi morta. Interessante. Né? Então, a gente precisa estimular esses programas. Verdade. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a Procuradoria Especial da Mulher. A nossa entrevistada é a deputada distrital Júlia Luci. Deputada, é o primeiro mandato da senhora, né? Até então você não tinha entrado nesse universo político. Queria ouvir um pouco de você, o que você está achando dessa experiência? Se é mais difícil do que você imaginava, se é mais fácil, se você não imaginava nada. Como é que está sendo? Como é que você faz esse apanhado desse um ano, desse mandato? Olha, eu chego ao final desse ano muito feliz, porque quem acompanha meu trabalho super elogia, se sente representado. Isso nas redes sociais, o tempo inteiro, as pessoas se identificam. Mesmo às vezes não concordando com algumas posições minhas, as pessoas reconhecem, elas veem que a gente está ali para representar, para servir. A gente fez uma campanha muito pesada, muito difícil, muito barata e livre. E é isso que me permite ter uma atuação independente dentro da Câmara. Então, eu não faço indicação de cargos no Poder Executivo, não sou dona de nenhuma região administrativa. Então, eu tenho condições de defender o interesse do meu eleitor, realmente. De quem está ali querendo alguém que represente. Eu pago um preço alto, claro, né? A gente trabalha muito. Esse ano, do ponto de vista pessoal, foram feitas algumas escolhas, né? Mas eu chego ao final com uma sensação de dever cumprido. Então, eu chego muito feliz. A gente estava falando aqui dessa questão do machismo, que é cultural ainda, né? E você até chegou a citar isso também, na política, enfim. Principalmente na política, eu acho, né? Que a gente tem uma predominância de homens. Você percebe isso, obviamente não falando mal dos seus colegas, mas a gente está falando de uma forma geral. Você percebe isso lá também, de uma forma talvez mais sutil? Ah, com certeza. Quando eu fui eleita, o que eu mais escutava era que a Câmara agora ia ficar bonita, né? Muitas vezes a gente vê que é uma forma de elogio. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma certa ofensa. É uma diminuição, né, da sua capacidade. Exato, eu fui eleita porque eu batalhei, né? Porque eu participei de muitos debates, porque eu tive competência para ser a primeira do meu partido. Mas quando a gente chega com essa missão de quebrar paradigmas, eu gosto também. Então, hoje na Câmara, eu sou bastante respeitada. Quando eu estou no plenário, quando eu estou discursando, eu percebo que as pessoas param para escutar. Eu estudo muito as matérias, os meus votos são extremamente técnicos. Eu não tenho medo do debate, eu vou para os enfrentamentos necessários. Se eu precisar ser vaiada e dar um voto que não seja populista, eu vou fazer isso, eu já fiz isso várias vezes. Então, a gente vai construindo uma reputação por meio das nossas ações. Então, hoje, quem me segue e os meus colegas já sabem, né? Assim, eu voto sim, porque eu estudei a matéria, voto não, porque eu não tenho condições de apoiar. Muitas vezes, meus colegas ficam até chateados, porque eu voto muito contra, também muitas abstenções, porque se o projeto for ou inconstitucional, ou não tiver base orçamentária, ou não se coadunar com os princípios do meu partido, nós vamos nos posicionar contra, né? Mas hoje eles já reconhecem que é a necessidade de defender um ponto de vista mesmo,
né, assim, uma perspectiva da sociedade. Então, Sim. eu tô lá para isso. Sim. Né? E aí, falando um pouco sobre esse trabalho também lá dentro, recentemente, né, antes de entrar no recesso parlamentar, os distritais aprovaram um projeto que permite uma espécie de auxílio transporte aos procuradores do DF. O que é isso? Exatamente, que foi muito grave o que aconteceu. Uhum. Até quero pedir para a população do Distrito Federal se mobilizar contra esse absurdo. Eu mesmo estou lançando uma campanha contra isso, porque fui voto vencido na Câmara, eu e outros colegas também votamos contra. Mas hoje, os procuradores aqui do Distrito Federal, eles recebem um auxílio de deslocamento de R$ 1.600. A questão é que eles hoje estão dispensados de provar que se deslocaram para trabalhar. É um aumento salarial, praticamente. Totalmente. Disfarçado de uma verba indenizatória. Quando a gente fala de verba indenizatória, a gente fala de uma verba que não bate o teto. Sim. Então, a pessoa pode receber o salário acima do teto, porque essa verba é classificada como indenizatória. Sim. Mas, na realidade, quando você dá de uma forma indiscriminada, sem necessidade de prestar contas se houve ou não aquele deslocamento, você está dando um aumento. Com certeza. Então, eu tenho certeza que a população do Distrito Federal não concorda com esse aumento para os procuradores, a despeito do trabalho deles ser maravilhoso, de eles serem extremamente competentes, mas nós temos outras categorias, por exemplo, como os professores, claro, enfermeiros, agentes de saúde, que estão ali na ponta, trabalhando com a população e não tem reajuste. Né? Então, assim, eu sou contra, não concordo com isso, eu acho que atenta contra uma série de princípios da administração pública, como transparência, né, probidade. Então, vou me engajar nessa campanha, sim, para derrubar esse absurdo. E isso pode ser revertido, então? Neste momento, a gente precisa de uma sanção do nosso governador para que isso vire lei. Então, já é uma primeira etapa, né? O governador ele já pode vetar essa lei. Sim. Vamos lá, governador, veta, tá? Hashtag veta procuradores. Mas se não der certo, a gente tem medidas judiciais. Própria pressão popular também, né? Que é o que está acontecendo agora a favor da prisão da segunda instância, por exemplo, que é uma campanha que eu também faço de uma forma muito intensa. A gente não pode aceitar mais impunidade no Brasil. Não se trata de perseguir político A, político B, C, estuprador X, Y, não é nada disso. É a gente entender que a justiça tem que funcionar para combater a corrupção. Quem foi condenado tem que estar preso. Então, é uma outra campanha que eu também estou sempre participando, também chamo as pessoas a se engajarem. A participação popular é fundamental, né, deputada? Já aconteceu um impeachment, né, de um presidente, uma presidente da República por causa da participação. Então, o povo tem muita força. Eu acredito, eu sou povo, né, e consegui ser eleita a despeito de um sistema super pesado. Porque chegou a hora da gente fazer as coisas diferentes. A hora é agora. Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Adorei nossa conversa. Boa sorte lá nesse trabalho, que eu sei que é árduo e difícil. Mas é bom saber, né, que temos pessoas assim que traz um olhar novo para a política. Acho que a sociedade precisa disso, né? Há muito tempo que a gente está desejando essa mudança e é bom saber que ela está acontecendo. Muito obrigada. Mas vai ser mais rápido se todo mundo se engajar. É verdade. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a você. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu vou esperar você. Tchau, tchau. Até mais.